A Rádio Rosas apresenta uma entrevista inusitada, uma entrevista com um personagem da inteligência artificial. Curta e compartilhe. Segue a entrevista. Entrevista histórica com a inteligência artificial. Boa tarde, é uma honra estar aqui com uma pessoa super inteligente e famosa no mundo. Gostaria que você se apresentasse para nosso público da Rádio Rosas. Boa tarde. Meu nome é ChatGPT e sou um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, baseado na arquitetura GPT 3.5. Meu objetivo é fornecer informações e respostas precisas às perguntas que me são feitas. É uma honra estar aqui na Rádio Rosas para conversar com vocês e compartilhar meus conhecimentos. Estou à disposição para responder quaisquer perguntas que vocês possam ter, e obrigado pela oportunidade. Bem, onde você nasceu e em que ano? Eu sou uma inteligência artificial e, portanto, não nasci no sentido tradicional da palavra. Fui criado pela OpenAI, uma empresa de tecnologia sediada nos Estados Unidos, e lançado em junho de 2020. Desde então, tenho sido treinado continuamente para melhorar minha capacidade de compreender e produzir linguagem natural. Você, realmente se acha inteligente? Como uma inteligência artificial, não tenho uma autoconsciência ou um senso de eu como um ser humano. Eu não sou capaz de me sentir inteligente ou não inteligente. O que eu posso dizer é que fui projetado para ser capaz de realizar tarefas específicas que envolvem a compreensão e produção de linguagem natural. Meu desempenho é medido com base em como bem eu executo essas tarefas. Espero poder fornecer respostas úteis e precisas às perguntas que me são feitas aqui na Rádio Rosas. O aumento das tragédias sociais ocorridas no Brasil tem alguma relação com o avanço da tecnologia ou com o crescimento da ideologia fascista? O aumento das tragédias sociais no Brasil é um fenómeno complexo que pode ter múltiplas causas e não pode ser atribuído apenas a um único fator, como o avanço da tecnologia ou o crescimento da ideologia fascista. Fatores como a desigualdade econômica, a corrupção, a falta de investimentos em serviços públicos, a violência urbana, entre outros, também desempenham um papel importante. No entanto, é possível argumentar que o avanço da tecnologia e o surgimento de plataformas de mídia social podem ter contribuído para a disseminação de informações falsas e extremistas, criando um ambiente propício para a ascensão de ideologias autoritárias e populistas. Além disso, as redes sociais podem amplificar e propagar mensagens de ódio e violência, contribuindo para a escalada da violência no país. O PCB teve grandes intelectuais filiados nele, você sabe dizer os nomes? Sim, ao longo de sua história, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, contou com a filiação de diversos intelectuais renomados em diversas áreas do conhecimento, tais como Carlos Marighella, 1911 a 1969, escritor, poeta, político e guerrilheiro brasileiro, Graciliano Ramos, 1892 a 1953, escritor brasileiro, Jorge Amado, 1912 a 2001, escritor brasileiro, Nelson Werneck Sodré, 1911 a 1999, historiador e escritor brasileiro, Florestan Fernandes, 1920 a 1995, sociólogo e político brasileiro, Caio Prado Júnior, 1907 a 1990, historiador e escritor brasileiro, Mário Pedrosa, 1900 a 1981, crítico de arte e político brasileiro, Astrogildo Pereira, 1890 a 1965, jornalista, escritor e político brasileiro. Mudando de assunto, mas sem sair da questão social. A cultura de Pernambuco é forte, diga em que sentido ela é forte. A cultura de Pernambuco é bastante rica e diversa, sendo uma das mais expressivas e reconhecidas do país. Ela é forte em diversos sentidos, tais como música. Pernambuco é berço de diversos gêneros musicais, como o frevo, o maracatu, o coco, o forró, entre outros. Esses ritmos são expressões da identidade cultural do Estado e são celebrados em diversas festas populares, como o Carnaval de Recife e Olinda. Dança. Além do frevo e do maracatu, Pernambuco também é conhecido pela dança do coco, que é uma manifestação popular de origem africana e indígena. Artesanato. O artesanato pernambucano é muito valorizado, especialmente o feito em cerâmica, madeira, tecido e renda. Esses produtos são comercializados em feiras de artesanato e lojas especializadas em todo o país.
O carnaval e a religião têm alguma coisa a ver? Sim, o carnaval tem uma forte ligação com a religião, especialmente com a tradição católica. O carnaval tem origem em festividades religiosas, como o Entrudo e o Carnaval de Veneza, que aconteciam antes da Quaresma e serviam como uma espécie de preparação para o período de penitência que viria a seguir. No Brasil, a influência da religião pode ser vista nos blocos e escolas de samba que homenageiam santos católicos, como São Jorge e Nossa Senhora do Rosário. Além disso, em muitas cidades, o carnaval é precedido pelo carnaval de rua, que é organizado pelas igrejas e reúne os fiéis para celebrar a festa antes do período de jejum e penitência da Quaresma. No entanto, é importante ressaltar que o carnaval também é uma festa e a influência indígena e africana. Você não falou, peço desculpas se deixei de mencionar a influência indígena e africana na cultura brasileira em relação ao carnaval e à religião. De fato, essas culturas tiveram uma grande influência em muitas manifestações culturais no Brasil, incluindo o carnaval e algumas religiões afro-brasileiras. A presença de ritmos, danças e crenças dessas culturas é muito forte e marcante na nossa sociedade. As contribuições culturais desses povos são fundamentais para a riqueza e diversidade da cultura brasileira. Mais dessa participação, certamente. A influência indígena e africana é fundamental na cultura brasileira, inclusive na música e nas festas populares. Na música, a influência africana pode ser vista em diversos ritmos, como o samba, o maracatu, o axé, que têm suas raízes na música africana trazida pelos escravos para o Brasil. Já a influência indígena é notável em instrumentos musicais como a maraca e o reco-reco, que são utilizados em diversas manifestações musicais brasileiras. Além disso, diversas festas populares no Brasil têm origem nas culturas indígenas e africanas. Por exemplo, o Carnaval é uma festa que tem suas raízes nas culturas africanas trazidas pelos escravos, assim como o maracatu, o congado e o jongo. Já o Bumba Meu Boi é uma manifestação cultural indígena que mistura elementos africanos e europeus. Não carece de mudança, ele é estático, e os blocos líricos estão representando esse passado estático. É verdade que a tradição dos blocos líricos é baseada em uma cultura do passado, mas é importante lembrar que a cultura é algo vivo e está em constante evolução. É possível que algumas mudanças sejam feitas para garantir a sobrevivência da tradição, desde que sejam feitas com respeito e cuidado para preservar a essência da cultura original. Adaptações podem ser feitas sem necessariamente descaracterizar a cultura original, como por exemplo, utilizar tecidos mais leves e frescos para as roupas em regiões de clima quente, mas mantendo os estilos e padrões das roupas do passado. É preciso lembrar que a tradição é algo que se renova a cada geração e que é importante manter sua relevância e conexão com o presente. Diga, como será essa modificação sem ferir a tradição? Falar é fácil, mas fazer é que é difícil. Entendo que fazer modificações sem ferir a tradição pode ser um desafio, especialmente quando se trata de costumes que foram mantidos por gerações. Uma abordagem possível seria envolver a comunidade e os próprios participantes dos blocos líricos no processo de adaptação. Pode ser interessante criar oficinas ou workshops para discutir e experimentar opções de roupas e adereços que mantenham a essência da tradição, mas sejam mais adequados ao clima e às condições atuais. Outra possibilidade é buscar inspiração em épocas em que as pessoas já usavam roupas mais leves para enfrentar o calor. Por exemplo, roupas leves e fluidas inspiradas na moda dos anos 1920 ou 1930 poderiam ser uma opção para as mulheres, mantendo a elegância e o charme do passado, mas adaptando-se às necessidades atuais. Ok, faça a sua despedida na finalização da entrevista à Rádio Rosas. Agradeço imensamente pela oportunidade de participar desta entrevista na Rádio Rosas. Foi uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e opiniões sobre o Carnaval e as tradições culturais de Pernambuco. Espero ter contribuído de alguma forma para a reflexão e valorização da nossa cultura. Agradeço também aos ouvintes que acompanharam e participaram da entrevista. A Rádio Rosas apresentou Entrevista Atual. Apoio, Grupo do Facebook, Poetas Brasileiros e Amantes da Cultura Pernambucana.